mais de 100 anos, o Paraná se tornou um dos estados mais ricos e importantes do Brasil. Tudo aconteceu muito rápido. A mata veio abaixo e o estado se transformou no celeiro do país. Aí vieram as cooperativas, as indústrias, as universidades e a revolução tecnológica. Mas como isso foi possível em tão pouco tempo? É o que vamos tentar responder nesta reportagem especial sobre a economia paranaense. Vamos acompanhar detalhes, curiosidades e depoimentos de pessoas que ajudaram a escrever a história do nosso estado. Como se diz por aí, o Paraná é um estado de todas as gentes. Sou paulista de Ourinhos, vim para Curitiba com 1 ano de idade. O meu pai é de origem russa, alemã russa, e a minha mãe tipicamente sueca e brasileira. Eu sou neto de italiano e de português. Várias línguas, várias culturas. Agora imagine esse caldeirão de etnias nos anos 30, 40 e 50. Entre 30 e 50 chegaram aproximadamente quase que 30 etnias diferentes, com predomínio de italianos, japoneses e espanhóis. E aqui chegou uma época de falar 40 línguas, tinha gente de 40 nações aqui. Era a terra da esperança, a terra prometida, que o pessoal vinha para cá buscar, tentar realizar o seu sonho. O Paraná foi e continua sendo um estado de grandes oportunidades. Eu resolvi vir para o norte do Paraná, para ser advogado. Imaginava, e era meu objetivo, montar uma banca em Londrina, em Porecatu, onde eu tinha clientes. Mas 2 anos depois que eu estava aqui, fui convidado para ser diretor superintendente da usina. E 4 anos depois que eu estava no Paraná, eu era secretário da Agricultura. Conheci Curitiba e já secretário da Agricultura. E 8 anos depois, depois de obter domicílio eleitoral no estado, eu era governador do Paraná com 37 anos de idade. Meus pais vieram em 1933 da Polônia. E como todos aqueles que vieram, eles vieram aqui em busca da esperança. E jamais poderiam imaginar que um filho seu fosse prefeito ou governador. Isso não acontecia. 15º estado brasileiro em extensão territorial, o Paraná tem 199.300 quilômetros quadrados de área, que representam apenas 2,3% de todo o território nacional. Em compensação, quando o assunto é produção, os números se multiplicam. Chamado de celeiro do país, o estado é responsável por 25% da produção brasileira de grãos, totalizando em 2009 quase 30 milhões de toneladas. Segundo o maior produtor de soja e cana-de-açúcar, é campeão absoluto nas safras de milho, feijão e trigo. O estado também ocupa o 1º lugar na produção de carne de aves e suínos. Mas nem só da agropecuária vive a economia paranaense. A indústria de transformação vem crescendo a cada ano, impulsionada principalmente pelo dinamismo das cooperativas e o agronegócio. Se o estado do Paraná não tivesse essa agroindústria, ele não teria a riqueza que ele tem, porque ele estaria vendendo uma safra agrícola pelos seus preços básicos de produção primária. Isso permitiu que a sua produção primária, milho, soja, arroz, trigo, feijão, isso se multiplicasse por muitas vezes o valor inicialmente produzido. O resultado da cooperativa não fica para 1 ou 2 pessoas, ela é distribuída para os cooperados na medida que ele utiliza os serviços das cooperativas. Então aí está a importância, quer dizer, com o trabalho das cooperativas, nós dinamizamos toda a economia periférica onde as cooperativas atuam. O desenvolvimento da 5ª maior economia do país, responsável por 6,4% do PIB brasileiro, de acordo com o IBGE, é resultado de muita ousadia e investimentos em praticamente todos os setores produtivos, inclusive no turismo, das cataratas do Iguaçu ao Cânion Guartelá, das cachoeiras do Sudoeste à Ilha do Mel e ainda a grande rede hoteleira da capital, uma das mais procuradas para a realização de eventos nacionais e internacionais. Somos um polo importante no tocante a serviços, no tocante à indústria.
e como reflexo de todo o que é o processo agroindustrial do interior do Paraná. Então, com essa articulação, com essa diversidade, somos referência em turismo de negócios, porque aqui é um bom lugar para fazer negócios. Maior produtor nacional de energia elétrica, o estado oferece infraestrutura invejável para a expansão da indústria, além do escoamento da produção e comercialização. O Porto de Paranaguá é o 6º maior do mundo e o 2º do país em movimentação. Já em volume de exportação de grãos, o Porto aparece em primeiro lugar na América Latina. O estado do Paraná conseguiu desenvolver de maneira muito rápida e eficiente um conjunto de infraestrutura que faz dele um modelo, não só da região sul, mas também um modelo no Brasil. Nós podemos pegar a vantagem de termos, por exemplo, um grande porto. O Porto de Paranaguá, ele consegue ter uma representação substancial, sendo o 2º maior porto hoje do país, e um centro de exportação não só da região do Mato Grosso, além do Paraná, óbvio, mas também você tem do Mato Grosso do Sul e mesmo alguns produtos de São Paulo descem até o nosso porto pela sua qualidade, o seu tamanho e também pela sua tecnologia que já existe. Some-se a isso os aeroportos, não só o aeroporto Afonso Pena, não só o aeroporto de Curitiba, mas nós temos também bons aeroportos em Londrina, em Maringá, além dos pequenos aeroportos distribuídos em todo o conjunto do estado. Isso faz uma ligação não só de passageiros, mas em especial uma ligação com o transporte de produtos, tanto in natura, muito pouco, mas em especial manufaturados. Todas as regiões do estado têm facilidade para acessar os mercados nacionais e internacionais. Como o Paraná tem isso, temos bons recursos naturais e temos mão de obra muito qualificada devido à existência das nossas universidades, não só as federais como as estaduais, nós conseguimos com isso ser um marco, eu vou chamar assim, de contato não só com o Mercosul, mas com o resto do Brasil. Hoje nós temos um grande número de empresas que aqui se instalam e têm relações, por exemplo, com o Nordeste, com São Paulo, com o Rio de Janeiro e também com o resto do mundo. Faltando ressaltar aqui a ferrovia, nós temos condições com isso de fazer um diferencial e fazer do Estado essa diferença que ela é hoje. De acordo com o IBGE, o PIB paranaense vem crescendo acima da média nacional desde a década de 90. O índice atual de 6,07% está muito próximo de ultrapassar o Rio Grande do Sul. Especialistas afirmam que é só uma questão de tempo para o estado assumir o 4º lugar no ranking brasileiro, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em apenas 156 anos de emancipação política, o Paraná deixou de ser o quintal de São Paulo para se tornar um dos mais ricos e importantes estados do país. Mas como isso foi possível em tão pouco tempo? Nós tivemos bons governantes, que também é um fator importante, onde propiciou uma organização, vamos dizer assim, e o desenvolvimento do Estado. E é evidente que houve um investimento muito forte em relação à área tecnológica e à área da educação, formação, preparo das pessoas, né? Eu acho que esses são fatores fundamentais que propiciaram essa condição diferencial para que nós pudéssemos atingir esse nível de desenvolvimento. Essa leva migratória associada à migração interna do país, de outras regiões, elas criaram uma população realmente de grande capacidade, trabalhadora, e que durante pouco tempo transformou esse estado, que não é grande em área, num estado dos mais ricos da federação. Vários fatores concorreram para isso. Eu acho que essencial exatamente esta colonização europeia, japonesa, oriental, que mixou e formou um povo que, numa terra próspera como a nossa, num estado eminentemente agrícola e que industrializou-se ao longo dos tempos, mas justamente com um investimento grande em educação, em universidades, em tecnologia. A seguir, vamos conferir os ciclos da economia que impulsionaram o desenvolvimento do estado. Personagens que viveram a história contam como o Paraná construiu a unidade e evitou a ameaça de ser dividido em 3.